O Cena Cultural de hoje vai falar de um assunto que divide opiniões. Afinal de contas, moda descreve personalidades ou ela é pura futilidade? Para quebrar alguns conceitos, eu conversei com uma pessoa que entende muito bem deste assunto. Eu convido você a vir comigo, assistir esta conversa e descobrir mais sobre este tema. Olá pessoal, hoje eu tô aqui no Binotel para conversar com a Kelly Pinheiro a respeito de moda, porque moda também é cultura. Kelly, tudo bom? Tudo bom, Bárbara. Kelly, eu queria que tu me contasse um pouco do teu currículo, como é que tu começou, teu primeiro contato com a moda, com esse mundo artístico, me conta um pouquinho. Então, a verdade é que eu nunca pensei em fazer moda na vida. Eu sempre tive um lado mais criativo, um lado inventivo de fazer coisas, de comandar um grupinho para fazer um teatro, para fazer uma coreografia nova, porque eu dancei por muito tempo, ajudar na questão de elaboração de figurino. E nesses eventos que tem de festas, de fazer roupa, de fazer camiseta, eu sempre fazia, gostava dessa ideia. E esse é o mais próximo da moda que eu era antes de realmente fazer moda. Sim. Muito também de vestir com as roupas da minha avó. A minha tarde... Fazer a jogada. Minha tarde era ficar na casa da minha avó, brincando de programa de televisão, vestindo roupa, trocando, inventando roupa com lenço dela. Fiz muito isso. Eu acho que esse... Bem essa questão da montagem de look, né? De produção. De produção. Esse foi sempre o início. Eu escrevi milhões de peças de teatro em casa, né? Sempre nessa ligação artística. Sempre fazendo assim. Uma coisa show. Nunca era assim, um monólogo, era sempre um show, plateia, etc. Um evento. Tudo fictício. Quando eu terminei o colégio aqui, a minha irmã morava em Pelotas e eu queria muito dançar, continuar minha carreira de dança em Porto Alegre, numa companhia profissional. Então, usei a desculpa, né, de que estava na hora de estudar na capital. De que ia chegar da hora. E larguei os estudos aqui em Bagé para ir fazer cursinho em Porto Alegre. Passei nessa companhia profissional de dança, comecei a dançar, dar aula lá. E isso foi também muito, muito proveitoso para mim do ponto de vista de profissional mesmo, né? A ideia de trabalhar desde cedo, eu tinha 17 anos, responsabilidades em Porto Alegre, para lá e para cá. E aí eu tava a fim de fazer publicidade e propaganda, para aproveitar esse meu lado criativo, essa ideia de estar sempre criando. E no meio do ano em Porto Alegre abriu o curso de design de produtos. Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero desenvolver produtos, fazer coisas para as pessoas mais específicas, não simplesmente criar shows como eu fazia aos 6, 7 anos. Sim. E aí não passei no vestibular para a URGS, porque isso precisava de uma dedicação imensa. E tu já trabalhando, eu já dançava, já com uma outra realidade. Já tinha outros compromissos também. E aí acabei não focando como deveria para passar no vestibular de uma federal. E aí a minha mãe me fez a proposta de fazer um outro curso, sem tanta importância, para que mais na frente, quem sabe, eu entrasse na URGS. E eu comecei a analisar os cursos, e na época o design de produto em uma das universidades particulares era muito caro. E eu falei, não, vou optar por um curso que eu consiga atingir esse lado e que seja um segundo curso, não o meu curso principal. Foi aí que a moda apareceu. Eu falei, vou fazer moda. Eu adoro roupa, adoro produzir, adoro essa questão de inventar, tem tudo a ver, vou entrar. Mas eu confesso que eu também entrei com preconceito no curso. Eu entrei achando que eu ia chegar lá, que eu ia desenhar, que ia ser só juntar as coisinhas, quem tem mais criatividade, bom gosto, tá ganho. Aí eu cheguei na aula, 60 pessoas, e sempre tem aquela clássica pergunta, né, que é: por que tu entrou na moda? O que tu quer fazer quando tu sair daqui? E todo mundo dizia a mesma coisa. Era, eu quero ter uma loja, eu quero ter uma marca, eu quero meu nome na etiqueta. E aquilo me causou uma revolta. Eu falei, que isso? Todo mundo tá aqui para a mesma coisa. Eu estava ali, nem sabia por quê, mas não era para um nome na etiqueta. Foi aí que eu resolvi me aprofundar na moda. E
começar a estudar a moda como uma ciência mesmo, estudar a moda como a ideia de uma profissão séria que não simplesmente leva nomes para uma etiqueta, como a ideia de um estudo aprofundado do que ela realmente é. Os primeiros semestres foram aqueles primeiros semestres que de toda a faculdade, né? É um saco, né? Que é uma teoria atrás de teoria, e quem não curte, larga. Passa em branco. Ou passa em branco. Minha turma, que tinha 60 pessoas no início, eu me formei com mais 2. Imagina. Porque as pessoas também desconheciam o teor de profundidade do curso, a abrangência de história, a abrangência de filosofia ética, de buscar a raiz, né? De onde aquilo tudo surgiu. De onde veio, de comportamento, de antropologia. Isso tudo as pessoas simplesmente não acreditavam que teria na moda. Então, de repente, aquela moda que elas achavam que era fácil de pintar e colorir, se transforma num estudo muito mais aprofundado do ser humano. O marketing todo girado em torno disso, de que é luxo, de que é beleza, né? Então as pessoas têm essa ideia, já entram com isso. É uma ficção, né? É um mundo que muita gente quer entrar por isso também, né? Por esse glamour todo que envolve, pelo holofote, pela roupa bonita, faz moda, então tem que estar bem vestido, sabe? E o curso foi me mostrando um lado, Kelly, é um lado revolta, né? Sim. É um lado que está sempre questionando, que está sempre perguntando, que nunca quer ir pelo convencional. E eu acho que isso me fez gostar muito mais de moda, porque moda tem disso também. Tem aquele grupo que está sempre buscando, que está sempre questionando, que está sempre querendo. Porque o pessoal mais envolvido na moda é o que lança tendências, eles influenciam todo mundo, né? Seja de começo, de meio, lá nos finalmente, as pessoas se vestem, se põem a personalidade naquele modo de vestir através de um estudo de pessoas que têm essa consciência, né? Porque as pessoas normalmente não têm essa consciência. Então eu quero que tu me conte agora um pouquinho desse prêmio que tu recebeu, que é mérito de toda essa conversa, de tudo isso que tu me falou. Eu quero que tu me conte um pouquinho desse prêmio, o que representa pra ti? Então, eu fiquei muito feliz com esse prêmio. Eu não esperava, realmente, as pessoas nunca esperam. Não esperava, porque eu sei que eu fiz eventos em Bagé e tô com uma estrutura de carreira caminhando para que seja... Mas é um começo, né? Mas é muito começo, cara. Tem 2 anos de empresa, 2 anos de profissão, 2 anos de saída da faculdade. Então, isso tudo é muito recente para mim. Eu acredito que eu seja uma das mais novas a terem recebido o prêmio. E isso para mim é muito importante, porque não significa só um reconhecimento, significa que as pessoas estão apostando em mim. Elas estão acreditando que eu possa vir a trazer coisas novas e coisas legais para elas, porque ninguém simplesmente me indicaria um prêmio para dizer não, amanhã ali depois. Sim, vamos deixar, vamos ver se ela vai crescer mais um pouquinho pra gente reconhecer isso depois. Não, o pessoal acredita que vá continuar, que esse trabalho tem uma continuidade de crescimento, e eu fico muito feliz porque a primeira edição desse evento, primeiro Vitoriosas, a minha mãe foi uma das vitoriosas, e eu digo sempre, ela é as vitoriosas das vitoriosas foram as primeiras vitoriosas. As outras, claro, foram uma continuidade, né? Então, as primeiras pessoas que pensaram foram elas. E hoje eu consegui alcançar um mérito da minha mãe, que é uma pessoa excepcional, claro, a minha mãe, né, gente? Eu fico muito orgulhosa, sabe? É uma coisa orgulhosa de mim mesma, porque eu não esperava que fosse um reconhecimento tão rápido. Bom, a Kelly é idealizadora e organizadora do Bagé Sob o Olhar da Moda, um evento que movimentou Bagé. Eu queria que tu me contasse um pouquinho da primeira edição e da segunda edição, que tem grandes diferenças a respeito de moda mesmo, né? De cultura, de tendências. Como é que surgiu essa ideia do primeiro? Então, numa tarde ensolarada em Porto Alegre, eu recebo um telefonema da minha mãe, que fazia parte da diretoria do Conselho Bagense da Mulher Empreendedora, e falou: Kelly, tiveram a ideia aqui em reunião de te chamar para um evento. Ela não teve, né? Tiveram a ideia. Ela não teve a ver com isso. Porque, claro, ela não... A gente, sendo da mesma família, é difícil tu ficar dizendo, minha filha faria, né? Tu deixa surgir a ideia. Mas daí tu já põe em prática. Aí uma amiga dela pegou e estavam falando sobre eventos, eram os 200 anos de Bagé. Exatamente, comemoração. Né? O
que poderia se fazer de diferente. O Cobami sempre muito inserido nas questões de moda, de Bagé. Falou, por que a gente não fala com a Kelly? A Kelly recém se formou aí, deve estar cheia de ideias. De ideia novinha, né? E me telefonou e falou, tu pensa algum projeto e tal? Posso pensar. Bom, tu tem uma semana para isso. Eu, pô, uma semana? Tá, não, vou tentar, né? A tentativa é válida, né? Sim. E quando eu desliguei o telefone, tem um botão na minha cabeça que é Momentâneo. efervescente. Começa as coisas a acontecer. E naquele dia mesmo, o projeto foi escrito, né? Foi elaborado dentro da minha cabeça. A história, elas queriam que juntasse os 200 anos da cidade Bagé, né? E a moda, de alguma forma que elas não sabiam como, eu ia ter que fazer. Então foi aí que eu consegui me apropriar de tudo aquilo que eu aprendi na faculdade de uma forma histórica. De trazer exatamente a moda. De mostrar para as pessoas que a moda não é só a roupa da vitrine. A moda é uma história longa, ela é reflexo da sociedade, ela é reflexo do comportamento das pessoas, ela dita tendência não só de preto, de branco, de renda, de bordado, ela dita tendências de comportamento no quesito de economia, política e uma série de outras coisas. Se tu for analisar, uma das indústrias que mais movimenta dinheiro no mundo, né? Se tu for analisar a própria história, né, muito da história foi prevista pela moda. Na questão de racionamento de tecido, na questão de cores, na questão de próprio comportamento de se vestir, por exemplo, anos 70 ou os anos 40 na guerra. Então, se tu analisar a moda, tu praticamente tem um retrato da história da humanidade. E as pessoas não param para pensar nesse lado. É verdade. Então, a minha proposta foi contar a história de Bagé, desde o seu início, né, 1814, até os anos 2000, através da moda. O que aconteceu em Bagé naquela época na moda, o que vestiam naquela época, quem vendia, quem comprava. E acabou, nossa, foi super bem recebido. A reunião foi online, porque eu não tinha como vir para Bagé, então eu fiz uma videoconferência com elas, que elas me viam e eu não via elas, porque elas não tinham uma webcam. Difícil daí. Então eu tinha que apresentar aquele projeto sem saber a reação das pessoas. Sem ver o que estava acontecendo com o rostinho delas, sem ver se elas estavam gostando, se elas estavam fazendo nada a ver, assim, né? O que ela tá falando? E de repente eu apresentei todo o projeto, a ideia de juntar profissionais só bagienses, a ideia de ter uma exposição com roupas das pessoas, a ideia de fazer um editorial que cada loja representasse uma época. A própria ideia de fazer um mini documentário com pessoas da cidade contando sobre essa moda, onde elas compravam, o que elas faziam. E no final eu falei, bom, gente, é isso, acabou, sem ver ninguém, né? E de repente eu escuto muitas palmas, muito tempo de palmas, bacana. Assim. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu não estava vendo nada, era uma apresentação às cegas. Até foi uma grande experiência isso, porque a gente tem que lidar muito com ansiedade, até na hora de falar. E eu não fiz muitas perguntas para elas, eu fui falando. Tu passou o teu ponto, né? Teu ponto sempre dizendo, tudo é negociável, né? Nada era uma imposição. Tudo foi conversado, moldável, né? Muita coisa cresceu, muita coisa a gente diminuiu, em questão até de investimentos, porque ia ser parte de investimento público, né? A prefeitura nos deu apoio em questão de materiais, em questão de suplementos, que a gente fez um jornal especial. Então, esse primeiro evento, a gente contou essa história de Bagé e foi bem aprovado. Contado, movimentado, requisitado, teve a segunda edição, né? Que daí já foi um pouquinho diferente, foi os estilos, então, né? Era um evento para ser de uma edição só, porque afinal a história a gente conta uma vez só, né? Não tem como contar outra. Só que a gente tinha, por uma questão de logística e de poder ficar agradável para as pessoas assistir, foram 14 períodos no primeiro, né? 1814 aos anos 2000. Então muita loja ficou de fora, muita gente ficou de fora e queria participar. Então ficou aquela coisa, todo mundo queria participar, quando é que vem o 2, quando é que vem o 2. Eu virei o Bagé Sou Melhor da Moda, né? Todo mundo, parabéns para a tua equipe. E, nossa, eu tenho muito a agradecer ao Cobami, não posso deixar de falar isso, a Prefeitura Municipal de Bagé, ao Minuano, que foi excepcional também, sobre tudo, divulgação, sobre a própria parte de fazer um suplemento que eu tive o prazer de escrever. Foi um evento muito bem realizado, divulgado, né? Foi completo, no quesito de que nós estivemos na TV, nós estivemos no jornal, fizemos um documentário, fizemos um editorial, fizemos a passarela.
ele foi completo. Teve início, meio e fim, foi completo. Era para ter acabado, o número 1. Mas os pedidos foram tantos, eu falei, não, é possível fazermos um 2. E nós vamos contar a história da moda contemporânea, o que está acontecendo agora. Mas a gente não vai falar de período, a gente vai falar de estilo. Porque a moda... De onde vem, abraça todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, estilos, a moda, gostos. A gente já tinha contado. Tudo que a gente vive hoje é inspirado nessas décadas passadas. Então hoje nós vamos contar quais estilos surgiram daqueles períodos que a gente estudou anteriormente. Então, foi uma continuação. As pessoas tiveram que buscar informações no Bagé sobre a Olhar da Moda anterior para entender. E teve um toque de humor também, né? Teve uma pitadinha ali de... Porque assim, a verdade, a minha concepção de moda é que cada um é o que quer. Eu não acredito que tu tem que andar na tendência. É claro que sai lá o preto e branco, como a gente estava conversando antes, e a gente acaba abraçando. Sai lá a calça listrada, a gente acaba abraçando. Mas não significa que a gente tem que ir pra loja escravo, todo mês. Não tem que virar escravo. Eu acho que tu tem que sempre ser da tua personalidade e de repente, se aquilo que saiu tem a ver contigo, tu compra. Se não tem a ver, não compra, cara. Tu molda ali, porque faz o que tu cada dia tá mais misturado, tá mais abraçando todos os estilos, né? Eu acho que se a tua moda era a moda dos anos 60, não tenha medo de ser antigo. Seja 60. E essa ideia do Bagé sobre a Olhar da Moda estilos ia, né, tribalizar, assim, ia setorizar, que é uma ideia que eu, Kelly, pessoalmente não acredito. Eu acho que cada um é muito de tudo. Então eu resolvi fazer uma pegada mais humorística. Pra fazer um deboche de cada... Pra fazer um deboche dos estilos, entendeu? Por que ser tanto? Por que ser tanto esporte? Né? Por que ser tanto clássico? Ninguém é tanto. Qual é teu estilo? Eu não sei qual é o meu estilo. Ah, não tem personalidade? Não, eu tenho personalidade. Eu tenho tanta personalidade... Que eu admito. Que eu admito não ter estilo, entendeu? A pessoa diz, eu sou clássica. Ah, então significa que tu nunca veste uma calça jeans? Não tem como hoje em dia, né? A moda, ela bebe de muitas fontes. A gente não tem como ser uma coisa só. E esse segundo deu a oportunidade de outras pessoas participarem que queriam muito. A gente também fez os mesmos moldes do anterior, mas dessa vez o documentário falou... quem falou foram profissionais da moda. E os editoriais foram... muito divertidíssimo. Pra mim era muito divertido, apesar de ser corrida, apesar de ser cansativo, era muito divertido. E a fanpage do evento, que existe ainda hoje, um evento que não vai ter a terceira edição, talvez, quem sabe, futuramente, mas ele tá... retratando as histórias do próprio Bagé sobre a Olhar da Moda, quem sabe, né? Hoje ela tem mais de 2.000 curtidas, pessoas interagindo na página ainda, sendo que a página não tem produção de conteúdo alguma. Ela só tem o conteúdo dos 2 eventos que foram realizados, não tem uma manutenção e ela bomba, assim. Foi um evento, eu acho que foi um divisor de águas na moda em Bagé, assim, modéstia à parte, porque a partir de então eu sinto as pessoas preocupadas em fazer coisas legais de moda, não simplesmente jogar uma passarela num salão e colocar a gurizada a desfilar. Exatamente. Hoje existe uma preocupação em fazer um evento, em mobilizar, em ter uma história por trás, uma estrutura mais concreta, né? Uma produção de qualidade. Hoje as pessoas se preocupam. Talvez ontem se preocupavam, mas não tanto. Hoje elas se preocupam. O trabalho que tu desenvolve agora da tua empresa tem também um cunho de passar isso para as pessoas, essa consciência de que a moda é uma cultura, de que a moda é além do que todos aparentam entender, perceber, né? A gente vai ficar depois com um vídeo também apresentando um pouco do teu trabalho, mas eu queria que, pra gente finalizar em resumo, assim, o que é a moda, passar para as pessoas um recado dessa busca de identidade, sabe? De esse autoconhecimento, porque também é uma forma de autoconhecimento, né? Da pessoa se expressar. Passar um recadinho pro pessoal dentro desse contexto. Sim, então, para mim, né, do meu ponto de vista, que não precisa ser o de todo mundo, mas eu que estudei um pouco, e tenho muito a estudar ainda, mas estudei um pouco sobre a moda, eu acredito que a moda seja um reflexo da sociedade, o melhor dos reflexos. A pessoa, o humor dela, o poder aquisitivo, a própria vontade, o que ela está afim naquele dia,
tu consegue identificar na moda? A moda é antropologia. Antropologia é o estudo das pessoas. Ela é antropologia, ela é sociologia. Ela mostra muito da economia, da política que está se vivendo em cada época. O decote é alto, o decote é baixo. Então eu acho que as pessoas elas não devem se prender na moda como tendência só, como a passarela, né? Como produto, né? Como parte capitalista dela. Acho que as pessoas têm que olhar para a moda como uma forma de eu estou contando uma história. Daqui para frente, os meus filhos, os meus netos, se eles olharem as minhas roupas, eles vão saber muito da minha história. Se eles procurarem saber o que foi vendido naquela época, o que se vestiu, por quê, eles vão entender muito da economia do período, vão entender muito de tudo sobre a sociedade. E se as pessoas olharem para a moda dessa forma, elas vão conseguir promover eventos de moda que não sejam simplesmente comércio. Vão promover eventos culturais. Elas vão se preocupar com um cunho muito mais importante desse universo que simplesmente roupa, etiqueta, fútil, né? e o glamour que se apaga, que passa. Tá certo, obrigada, Kelly, parabéns pelo teu trabalho, sucesso. A gente fica agora com um vídeo apresentando mais um pouquinho do trabalho da Kelly. Obrigada, pessoal. Obrigada. Um editorial baseia-se em organização, trabalho e difusão de conceitos. Esse, em especial, vai mostrar um pouco de surrealidade, artesanato e a grande parceria com a FT Movies e o fotógrafo Leco Machado. Além de propor negócios de moda aos seus clientes, também busca informar sobre o mercado. Por isso, em nosso lançamento, estamos fazendo um editorial de moda para mostrar que moda é negócio, tendência, e é isso que nós queremos mostrar sempre no nosso site. Fotografia de moda não é tão simples quanto parece. É preciso buscar muitas referências, estudos e criar o seu próprio estilo. Espero que vocês gostem. Esse editorial é o início de uma nova fase da marca Natália Rios, sem perder a essência do trabalho artesanal, do feito à mão, a construção da peça ponto por ponto, buscando a identidade daquele cliente. Não uma coisa que ela vestisse, mas que saísse de dentro dela e aquela construção fizesse parte da identidade daquela pessoa. Agulhas de tricô. Linda, hein? É o sapato. Dá pra ser muito. Editorial de moda é um trabalho em equipe, onde a função de todo mundo depende de todo mundo. Então, por mais que tudo esteja planejado, às vezes acontecem algumas adversidades. Hoje foi o clima, ter que vestir a roupa em meio ao vento, ao frio. E é bem difícil. A última vez. Até porque a gente tem que estar cuidando da postura, de rosto.
Tô começando a não sentir mais os pés, tá ficando gelado pra caralho. Não dá mais pra esperar, tá muito frio agora, tá mais frio que de manhã. O pé agora tá... Foi bem trabalhoso, mas eu acho que o resultado final vai ficar muito bacana, as fotos, o conceito e as roupas estão incríveis. Participei desse editorial, fiz cabelo e maquiagem de acordo com cada look, esses looks maravilhosos.